todos os presentes aqui nesta tarde para mais um trabalho, mais uma palestra de amor. Muito boa tarde a vocês, os presentes, encarnados, desencarnados, aos irmãos que nos assistem de casa. Gostaríamos nesse momento pedir para que vocês possam colocar o celular no silencioso ou então desligarem, para que possamos ter um momento de silêncio durante a palestra, porque sabemos que o silêncio é uma prece. Os avisos da casa, é sempre importante lembrar que todos os sábados nós temos vinda de lanche e livros na recepção, que ajudam na manutenção dessa casa bendita. Inclusive hoje a livraria está com promoção dos livros com as letras grandes. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade de nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações também vocês podem adquirir na recepção. Além das doações voluntárias, nós também recebemos doações de ração para pets e alimentos nas caixinhas que estão na entrada do centro. Mais informações de como colaborar com a campanha Amor em Quatro Patas e assistência social no centro, com qualquer trabalhador, ou também na recepção. Pessoas que estão em tratamento de passe, lembrem de passarem na recepção para confirmarem a continuidade do tratamento. Sempre é importante que vocês, ao chegarem, confirmem e façam ali um controle dos passes que vocês já tomaram e os que ainda faltam tomar. E para quem tem interesse, temos estudos permanentes na nossa casinha. Informações vocês também podem adquirir na recepção ou no próprio grupo do Cheirinha, que lá a gente sempre comunica os estudos que estão acontecendo e a gente também sempre comunica com antecedência o dia do estudo, a hora, e a gente compartilha o link para os ouvintes e para os inscritos assistir. O atendimento fraterno acontece todos os sábados a partir das 4h30 às 16h30, com agendamento na recepção. Matrículas do estudo online e presenciais estão abertas, todos podem fazer pelas redes sociais e também presencialmente na recepção. Nós temos quinzenalmente aos domingos, o Encontro da Juventude, que sempre ocorre às 9h30. As matrículas também estão abertas para todos os jovens que queiram participar e se interessar nesta atividade de amor. A palestra hoje é a família como ponto de amor. Nós temos... Perfeito. Hoje nós temos a palestra sobre perdão com a nossa cara Adriana. Tenho certeza que nos enriquecerá com suas palavras. Então, nesse momento, a gente vai fazer a leitura do Minuto da Sabedoria. E antes que eu faça essa leitura, eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês, que é que a nossa festa junina de comidas típicas, já está programada para o dia 7 de junho. Inclusive, os convites já estão disponíveis para venda. É apenas R$10. Eu espero que vocês possam participar e se deliciarem, com mais esse momento organizado pela casinha. As vendas ocorrem presencialmente nos dias de trabalho e elas também ocorrem virtualmente. Vocês podem estar entrando em contato através do Instagram ou do WhatsApp para adquirirem esse convite. Inclusive, trazerem os familiares, os amigos e os colegas, porque todas as atividades são revestidas também para o sustento dessa casinha bendita. Certo? Então, a leitura de hoje é leitura 137 do livro Minutos de Sabedoria. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu, não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então, aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo de seu coração bom e generoso. Não coincidentemente,
sabedoria já trouxe a temática da palestra de hoje, né? Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Então, iluminados por essas palavras de amor, vamos fazer a nossa prece inicial, pedir que os espíritos amigos iluminem a nossa mente, abram nossos corações, para que nós possamos aprender com as palavras que aqui serão proferidas e para que possamos, através dessas palavras, alimentar nossa alma com muito amor e perdão. Também vamos pedir pela nossa irmã Adriana, para que ela seja mais ainda iluminada e instruída a proferir essa palestra que preparou com tanto amor. Então, agora eu passo a palavra para ela, para que nós possamos dar início a este momento. Boa tarde. Eu estou aqui hoje fazendo um arremedo, né? Porque o George, nosso convidado, a Teresina, queria fazer a nossa palestra e adoeceu. E aí essas coisas elas acontecem, né? A gente, os imprevistos acontecem, e aí nós não poderíamos deixar de fazer a nossa atividade. Então hoje vocês vão ter que se conformar comigo mesmo. A gente vai hoje refletir um pouquinho sobre os efeitos terapêuticos do perdão. Eu preparei essa palestra há um tempo atrás para fazer uma atividade lá em Teresina. E aí, quando eu cheguei lá para realizar a atividade, a pessoa me disse assim: Adriana, eu sei que a gente tinha pedido para você fazer a palestra sobre o perdão, mas a gente está com uma necessidade aqui tão especial. E aí ela me disse qual era a necessidade. Eu queria saber se você pode mudar o tema da palestra para falar sobre esse assunto específico. Eu disse: posso. Aí essa palestra ficou lá engavetada, né? Ficou lá guardada. E aí, quando a Tamires me disse hoje que o Jorge não queria, eu falei: não, tudo bem, eu tenho uma palestra já pronta, que eu fiz há algum tempo, e a gente vai fazer essa reflexão. Eu iniciei essa palestra a partir de um texto que eu li na obra do Emmanuel, que, se vocês me toparem com ela por aí, comprem esse livro, que chama Rumo Certo. São dois livros do Emmanuel que eu digo que a gente precisaria ter na cabeceira da cama. O primeiro é a obra Roteiro, e o segundo é o livro Rumo Certo. Porque essas duas obras têm uma pegada meio intimista, psicológica, né, que cuida com mais carinho, com mais atenção da nossa vida mental. E o que perdão tem a ver com vida mental? Tudo. Se nós compreendermos que o perdão liberta quem perdoa, e não aquele que ofendeu, aquele que agrediu, aquele que machucou, porque aquele que feriu, aquele que machucou, ele vai continuar devedor da lei de causa e efeito. Ele vai continuar devedor da lei de justiça, como nós somos todos também. Mas, quando nós decidimos perdoar, acontece uma libertação do nosso mundo íntimo. E, havendo essa libertação do nosso mundo íntimo, nós estabelecemos um clima de equilíbrio e de paz dentro de nós. Só que a maioria das pessoas pensam que perdoar é um ato grandioso, que é algo espetacular, e que por isso, por ser grandioso demais, a maioria das pessoas dizem assim: eu não consigo perdoar. Perdoar não é fácil, porque a gente colocou o perdão na categoria de uma virtude inacessível. Ah, só Jesus Cristo é que perdoa. Então a gente diz assim: só Deus perdoa. Porque a gente colocou o perdão como um sentimento quase que divinizado, desumanizado e inacessível. Mas nós vamos hoje compreender, como Emmanuel, que o perdão, ele também pode ser aprendido. E como todo processo de aprendizagem, ele precisa partir do simples para o mais complexo. Ele precisa de um passo a passo, assim como alguém que, quando entra na escola, precisa ser alfabetizado, começando pelas vogais, passando pelo alfabeto, depois indo na direção das palavras, e aí depois a coisa fica um pouco mais complexa porque vai para as frases, e aí isso vai se complexando ainda mais porque vai para os textos, e assim sucessivamente. É um processo, é um aprendizado. Então, Emmanuel começa esse texto do livro Rumo Certo, que está lá no capítulo 15, dizendo que normalmente nós nos categorizamos, nós nos classificamos de
diante daquelas criaturas que nos ferem, nós nos categorizamos como vítimas. É a primeira atitude de toda pessoa que foi ferida, que foi machucada, mas a vítima sou eu. E aquela pessoa que feriu, que machucou, a gente diz, ele é o inimigo, ele é o algoz, a vítima sou eu. E a gente está olhando apenas para uma perspectiva da situação. Porque do jeito que nós estamos aqui distribuídos nessa sala, e as pessoas que estão nos acompanhando pelo Instagram, se eu perguntar para cada um de vocês de que ângulo vocês estão me enxergando, o que se destaca no modo como vocês me olham e na maneira como vocês me escutam, cada um de vocês vai ter uma visão e uma percepção completamente diferente. E as pessoas que estão me acompanhando pelo Instagram vão ter uma outra percepção, uma outra visão. Por quê? Porque cada um de nós percebe uma situação de uma posição na qual nos encontramos. E isso serve para tudo, gente. Porque a posição, ela pode ser o lugar em que eu estou sentado, mas a posição pode ser a minha condição de ser humano, a minha condição da pessoa que foi ferida, a minha condição de alguém que foi machucado. Então, quando a gente se coloca nessa condição, né, antagônica, de um lado eu sou a vítima, do outro tem o meu algoz, fica muito difícil perdoar. Quando eu estabeleço as coisas dessa maneira, é quase impossível perdoar, porque a gente se coloca ali diante de inimigos intoleráveis. E nós somos as pobres vítimas que nunca cometemos um equívoco. Nós somos as criaturas mais dóceis e cândidas que Deus já botou na face da terra. A gente não tem defeito, a gente é maravilhoso, porque a gente só está olhando para o erro que o outro cometeu. A gente só está olhando, enxergando o outro como inimigo. E aí, quando eu olho para o outro como inimigo, quando eu olho para o outro como algoz, eu viro a vítima. Não tem como eu não ser a vítima. Aí eu vou ser um pobre coitado, né? Eu vou ser aquele injustiçado. E às vezes a gente olha para o céu e pergunta, Senhor, o que foi que eu te fiz? Né? O que foi que eu te fiz? A gente ainda indaga de Deus. Então, esse antagonismo que o Emmanuel apresenta aqui, que ele apresenta essa divisão, né, essa dualidade entre o inimigo e a vítima, nos possibilita perceber a questão do perdão de um outro modo. Porque se eu me mantiver o tempo todo na condição de vítima do mundo, eu não vou aprender nunca a perdoar. Nunca vou aprender a virtude do perdão. Então ele diz que embora a gente tenha tomado, nós os cristãos, embora a gente tenha tomado Jesus como modelo e guia, nós ainda não aprendemos o sentido do perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A gente ainda não aprendeu. E por que a gente ainda não aprendeu? Porque a gente está sempre no lugar da vítima. Isso é uma tendência instintiva do ser humano. Todas as histórias que nós contamos a nosso respeito, nós somos tendenciosos a defender o nosso ponto de vista. Isso é um instinto de sobrevivência. E não tem nenhum problema com isso. Não tem problema nenhum. Mas, se eu sei que eu não vivo única e exclusivamente essa existência, se eu já sei que eu sou um espírito imortal, e se eu parto do princípio de que eu já vivi inúmeras existências e que essa aqui é apenas mais uma no capítulo da minha grande jornada evolutiva, eu sei que eu tenho uma infinitude de vivências e de experiências para trás, e eu tenho uma eternidade de vivências e de experiências para frente.
E nessa jornada, das minhas experiências que ficaram para trás, eu posso ter ferido aquela pessoa, machucado aquela pessoa, enganado aquela pessoa, humilhado aquela criatura, roubado, retirado dela coisas valiosas como a família. Mas na atual existência, a antipatia gratuita de alguém, a raiva que a pessoa tem de mim, aparentemente não se justifica. E não se justifica por quê? Porque eu estou olhando apenas para esse momento presente. E o André Luiz diz que, se tratando da nossa vida na matéria, não existem nem vítimas e nem algozes. O que há são consequências do nosso livre-arbítrio. Todos nós estamos dentro de um contexto, convivendo em uma situação, dentro de um relacionamento, com os amigos, com a família, no lugar do trabalho, na sociedade que nós vivemos, nós estamos colhendo aquilo que fomos semeando. Estamos encontrando com as consequências das nossas escolhas anteriores. E aí a gente chama de destino. Mas o que é o destino? É a consequência de tudo aquilo que eu escolhi. Isso serve para o passado recente, mas serve também para as nossas vidas anteriores. Porque toda escolha que eu faço tem uma consequência. E até o fato de eu não escolher gera consequências para a minha vida. Então nós não temos na realidade da vida inimigos e vítimas, ou algozes e vítimas. Nós temos ali normalmente espíritos ignorantes, equivocados na sua jornada evolutiva. Ignorantes por quê? Porque simplesmente não desejam conhecer a verdade espiritual da nossa existência. Nós somos espíritos imortais, isso é um fato. Independente de você crer ou não que essa vida continua após a morte, tem um fato que é inexorável, pelo qual todos nós já passamos e ainda vamos passar, é a morte. E a morte nos diz muitas coisas sobre o fato de nós sermos espíritos imortais. Eu não preciso que ninguém me convença de que eu sou um espírito imortal, porque eu convivo com eles, eu os escuto muitas vezes, na grande maior parte do tempo, me comunico com eles através da psicografia, sinto as suas emoções, sei quando eles estão alegres, quando eles estão tristes, sei quando eles chegam perto de mim e estão felizes. Os reconheço muitas vezes pela aproximação, porque quando eles estão muito doentes ou eles são muito ignorantes, a aproximação é difícil para mim. Eu sinto, eu percebo no meu corpo físico. Muitas vezes o mal-estar, a náusea, o desespero, a vontade de chorar, eu percebo. E nós sabemos que, independente da nossa crença, de nós crermos, sabermos ou não da reencarnação, chegará um momento que todos nós partiremos dessa vida para a verdadeira vida, que é a vida no mundo espiritual. E aí teremos a convicção absoluta de que a vida não cessa jamais. E a gente fica eternamente, como aquela música da Maria Rita, que acho que chama, estação não, trem não, isso, Encontros e Partidas. Muito obrigada, Ricardo, que a minha memória só uma para lembrança. Encontros e Partidas, exatamente. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, que a Maria Rita vai cantando. Porque esse mundo de lá é de onde nós viemos e é para onde nós retornaremos. Então, se a gente compreende tudo isso, se a gente compreende que a nossa jornada, ela é uma escola, a nossa existência aqui na Terra é uma escola,
na qual nos matriculamos para que possamos ir nos aperfeiçoando através das provas, nós sabemos que na grande maioria das vezes nós não somos, em verdade, vítimas. Na maioria das vezes estão cobrando de nós o equívoco e o erro que nós cometemos no passado. Daí a necessidade do perdão. E aí o Emmanuel diz, falando das ciências psicológicas na Terra, porque muitas pessoas, em decorrência da ausência do perdão, porque carregam mágoas, ódios, ressentimentos, adoecem psíquica e emocionalmente, e esse adoecimento psíquico e emocional acaba adoecendo também o corpo material. Quantas gastrites nervosas, quando na realidade nervosa é a pessoa, não é a gastrite. Quantos adoecimentos que nós vivemos, que parecem adoecimentos físicos e em verdade são somatizações de estados mentais, de estados psicológicos. Quantos e quantos? Podem entrar, sejam bem-vindos. Quantos de nós passamos por processos dolorosos nas nossas vidas e acusamos os outros, acusamos aqueles que nos cercam como culpados da nossa caminhada, da nossa jornada. Lançamos muitas vezes para os outros a responsabilidade daquilo que nós somos responsáveis. Mas ele diz que, embora na atualidade a gente tenha já os meios de desinibir o coração através das terapias, muitas vezes de aliviar as angústias emocionais por meio da medicação, e nós sabemos que a ciência e a medicina são bênçãos de Deus, muitas vezes nós nos pegamos nos questionando por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que fulano fez isso comigo? Por que eu estou vivendo essa situação? E na verdade a gente deveria mudar essa pergunta do porquê e se perguntar, para quê? Para que eu estou vivendo isso? Para que eu passei por essa situação? Para quê? Porque o para quê vai me dar uma resposta diferente do porquê. O porquê aparentemente vai me dar uma causa, um culpado. Alguém que eu vou culpar, que eu vou responsabilizar. Eu vou responsabilizar uma situação, eu vou responsabilizar uma pessoa. Mas o para quê vai me dar um caminho. Vai me dar um novo rumo, vai me dar um direcionamento. Para que eu estou passando por isso? Quantas vezes a gente com o coração ferido, com o coração magoado, com o coração ainda muito angustiado, muitas vezes pelas traições de amizades, pelas traições familiares, pelas situações que machucam o nosso orgulho, que melindram o nosso amor próprio. Quantas vezes nós carregamos ao longo da vida mágoa, rancor, ódio, vingança, e vamos adoecendo pouco a pouco o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, sem nos darmos conta de que quando a gente carrega esse tipo de tóxico mental, a primeira vítima somos nós mesmos. Porque alguém que odeia muito, alguém que está muito ferido, que está muito magoado, está com muita raiva de alguém, ou muita raiva do mundo, é alguém que está tomando veneno, esperando que o outro morra. E aí nós estamos adoecendo a nós mesmos. Então, se você olha para a circunstância, olha para a situação, olha para aquela pessoa que te feriu, que te machucou, olha para aquela circunstância da vida que te feriu muito, que te machucou muito, e pergunta, para que eu estou vivendo isso? O que é que eu preciso mudar na minha vida
mudar no meu modo de pensar, mudar no meu modo de sentir, mudar na minha caminhada, o que eu preciso mudar para que essa situação mude? Porque quando a gente viveu ou está vivendo uma situação e já fez de tudo para mudar aquela situação e não consegue, se a gente não consegue mudar a situação, ali tem uma resposta que às vezes a gente não quer ouvir. Se eu não consigo mudar aquela situação é porque sou eu que preciso mudar. A mudança tem que ser em mim, tem que ser dentro de mim. Ela tem que partir de dentro para fora. E aí quando a gente fala de perdão, né, como o Emmanuel está dizendo aqui, não existe vítima e algoz. Existem pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas magoadas, pessoas equivocadas, que muitas vezes não conseguem perceber que estão mutuamente se ferindo. E embora a gente tenha a psicologia e a psiquiatria para trazer o alívio para essas dores, nós sabemos que os ressentimentos que nós carregamos, as mágoas, os ódios, o que é que eles vão estabelecer na nossa vida? Desequilíbrio das nossas potências mentais. A maior força que nós temos dentro de nós é o pensamento. Se o pensamento adoece, adoece todo o resto. E quando eu estou muito ferido, muito magoado, muito revoltado, eu estou com o meu pensamento adoecido. É muito difícil reerguer, recuperar a saúde física do corpo se a minha mente está doente, se a minha mente adoeceu. Então, Emmanuel diz que nós precisamos reequilibrar os nossos pensamentos, as nossas potências mentais, para que a paz interior se expresse em harmonia e saúde. O Chico Xavier dizia que ninguém no mundo pode nos derrotar além de nós mesmos. Só que a gente não acredita nisso, a gente fala isso da boca para fora. Às vezes a gente dá conselho para os amigos, cara, que é isso? Ergue a cabeça, sai dessa, você consegue, você tem força. A gente aconselha os amigos, a gente dá conselho para os outros, a gente diz, você é forte, você pode. Quantas vezes nós fazemos isso com os nossos amigos quando eles estão passando por dificuldades? Pelas pessoas que trabalham conosco, pelas pessoas que nós auxiliamos. E aí quando é a nossa vez de testar o que nós dizemos para os outros, aí a gente fraqueja. Porque de fato nós não acreditamos naquilo que nós dizemos. Então o convite dele aqui é justamente para que a gente possa ir desintoxicando o pensamento da mágoa, da revolta, do desespero, da angústia. E nesse processo de desintoxicação do pensamento, e primeiro, se auto-perdoando. Porque nós temos uma história de vida, não só dessa existência, mas de muitas outras, mas a memória que nós temos mais vívida é dessa caminhada. E eu não preciso pedir para que vocês levantem o braço de jeito nenhum para eu saber que se eu perguntasse hoje quantas coisas vocês fizeram na vida de vocês, que hoje, se vocês pudessem voltar atrás, com a sabedoria que vocês adquiriram através da dor, através do sofrimento e através da vivência, vocês não fariam mais. Muito de nós diríamos pelo menos meia dúzia de coisas que a gente não faria mais. Ou a gente diria coisas que a gente faria. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso, isso e isso, mas não faria mais nem isso, nem aquilo outro. E à medida que a gente vai envelhecendo, essa lista vai crescendo. À medida que a gente vai envelhecendo, essa lista vai crescendo. Por quê? A gente vai ganhando maturidade. Quando a gente vai ganhando maturidade, a gente vai percebendo que algumas coisas que tinham muita relevância, muita importância antes, não tem mais importância nem relevância nenhuma. E assim a gente vai se construindo, se refazendo e ressignificando a própria caminhada. Porque o primeiro processo de perdoar é pelo auto-perdão.
Ontem eu fui ao Monte Tabor, né? Eu fui visitar o Monte Tabor, que é um grupo terapêutico que tem aqui em Piripiri, e eu sempre vou lá e eu gosto muito de ir naquele lugar. Por quê? Porque é um lugar que eu aprendo demais. Eu aprendo muito com aquelas pessoas. Porque precisa muita coragem para você dizer: eu preciso de ajuda. Eu estou aqui porque eu quero ser ajudado. Porque eles vão de livre e espontânea vontade, eles não são obrigados a ir para lá. É uma comunidade terapêutica de dependentes químicos e de alcoólatras. E a sociedade, de um modo geral, aprova o álcool, que é a droga mais licenciosa do planeta Terra. A sociedade, de um modo geral, aprova o álcool, condena a cocaína, condena a maconha, mas aprova o álcool. Mas quando alguém se torna alcoólatra, a sociedade exclui da convivência. E aí eu vou para lá, eu saio de lá todas as vezes agradecendo a Deus por eu aprender tanto. Porque a gente não precisa aprender com os próprios erros. Eu posso aprender com os equívocos alheios. E não julgar, mas aprender. E eu saí de lá ontem agradecendo a Deus por tudo que aquelas criaturas tinham dividido e compartilhado comigo. Porque eles aprenderam a se perdoar. E a gente que se diz civilizados, sóbrios, que só bebe socialmente, né? Ou que fuma esporadicamente, a gente que se considera saudáveis, né? Nós que nos consideramos assim, saudáveis, nós muitas vezes nos culpamos, nos condenamos, nos punimos e nos agredimos de todas as formas por causa de um erro que a gente cometeu, por causa de um deslize, de um equívoco, de uma situação difícil que a gente está vivendo. Não se perdoa. E eu saí de lá muito feliz, vendo que eles estão construindo um processo de auto-perdão. Porque ninguém inicia o processo da caminhada de perdoar os outros sem antes aprender a se perdoar. Eu preciso aprender a me perdoar para depois perdoar os outros. Porque se eu sou muito duro comigo, se eu sou muito cruel comigo mesmo, vai ser muito difícil perdoar as outras pessoas. Vai ser muito difícil. Vamos sentar, sejam bem-vindos. Então, quando a gente começa a refletir sobre essas coisas, a gente entende que o perdão, ele é necessário para nós mesmos, no processo de auto-perdão. Todo processo de adoecimento, seja ele físico, mental, psicológico, ele tem que começar pelo auto-perdão. Porque a gente aprende que, o Chico Xavier dizia muito isso, o corpo, ele é o filtro da alma. Os nossos processos de adoecimento, geralmente, eles se manifestam no corpo, mas eles estão filtrando em nós, é como se fosse uma peneira, né? Filtrando em nós as nossas próprias deficiências morais, psicológicas, né? Aquelas que nós ainda trazemos muito arraigado em nós. Adriana, isso é uma regra? Não, não é uma regra. Mas na grande maioria dos casos se aplica. Por que não é uma regra? Porque às vezes a gente pediu lá no mundo espiritual, quando chegar a determinado tempo, eu quero passar por determinada situação, porque eu tenho uma conta a ajustar com Deus. E eu quero passar por essa situação. Ah, Maria, será que tem alguém que escolhe passar por uma situação difícil? Sim, escolhe. O Divaldo tinha tudo para não ter processo de adoecimento nenhum. Viveu até os 97 anos de idade. E passou por inúmeros processos de adoecimento físico. Um homem daquele que viveu para
pregar e exemplificar o Evangelho de Jesus. E passou por todos os processos de adoecimento. O Papa Francisco, Chico Xavier. Quem conhece a história do Chico sabe que ele apanhou igual um lombo de burro quando era criança, ficou órfão, foi obrigado a lamber uma ferida do menino, porque eles disseram que se ele lambesse, o menino ia ficar, a ferida do menino ia ficar curada. Foi extremamente maltratado pela primeira madrasta, tinha tudo para ser alguém extremamente revoltado. E tinha tudo, com toda aquela mediunidade que ele tinha, com todo o amparo da espiritualidade amiga, tinha tudo para não ter um processo de adoecimento. E ele tinha angina. E ele sentia dores terríveis da angina. Ficou cego de um olho e ele dizia que aquele olho doía tanto que às vezes ele pensava que ia enlouquecer. E psicografou mais de 400 livros. Passou a vida inteira consolando mães e famílias que viram seus filhos partir muito cedo para a pátria espiritual. Distribuiu centenas e centenas de litros de leite, de pão e de comida para as pessoas. Porque o Chico não olhava para a dor, para o problema. Ele não se perguntava por quê. Ele perguntava para quê que eu estou passando por isso. E nós muitas vezes olhamos no porquê. Por quê, meu Deus? Por que eu? Por que? A gente nunca perguntou assim, por que não eu? E por que não eu? Eu sou diferente dos outros seres humanos? Eu sou diferente das outras pessoas? Eu sou melhor do que os outros? Por que não eu? Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a entender que o perdão inicia-se pelo auto-perdão. E o auto-perdão inicia-se pela compreensão de todos os processos difíceis que eu passo na minha vida. Me lembrando que não existe nem vítima e nem algoz. O vitimismo é uma paralisia do meu processo de crescimento. Quando eu acho que eu sou a vítima da família, porque eu sou assim, porque a minha família foi desse jeito comigo. Eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe. Não, eu sou assim porque eu nunca tive amor. Eu sou desse jeito porque ninguém nunca me deu atenção. Eu sou assim porque eu fui abandonado pela minha mãe, eu fui abandonado pelo meu pai. A gente fica dando justificativas para não mudar a nossa conduta, não mudar o nosso comportamento. Tudo bem, você foi abandonado, você foi esquecido, você não foi amado. E o que foi que você fez com isso? Ficou mais duro, mais revoltado? O que foi que você fez com isso? Você começou a se maltratar mais ainda. Então, todo o processo de perdão começa com o auto-perdão. E olha, gente, pode estar parecendo que eu estou falando de uma coisa que é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Porque nós criamos o hábito, toda a humanidade ocidental, nós criamos o hábito de olhar para nós de maneira muito cruel, de pegar um chicote e ficar nos punindo. E a gente criou esse hábito graças à cultura mesmo ocidental, ao cristianismo. Porque nós fomos educados, na realidade, dentro do catolicismo, dizendo que se eu errei, eu tenho que ser punido. Se eu errei, eu tenho que ser condenado. Se eu cometi um erro, eu preciso ser castigado. Foi desse modo que nós fomos sendo educados dentro do catolicismo, dentro da realidade dos preceitos judaicos cristãos. Nós esquecemos. E esquecemos do que o Cristo veio ao mundo nos ensinar. E a gente precisa perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Isso não serve só para os outros. Isso serve também para nós. Porque nós temos direito a viver o tempo da nossa ignorância. E o que é o tempo da minha ignorância? É quando eu fiz alguma coisa achando que estava certo e eu não sabia qual era a outra opção. Mas se eu sei hoje que eu tenho uma outra opção de fazer de maneira diferente, por que eu não faço?
Então a gente precisa ampliar o nosso entendimento sobre perdão e começar pelo processo de não se culpar, de não se julgar, de não ser cruel demais com a gente, mas também de não fazer isso com os outros, porque esse é o primeiro passo para perdoar. É o primeiro passo. O aprendizado do perdão passa primeiro pelo auto-perdão. Primeiro começa esse processo de olhar para mim com misericórdia, com compaixão, ou como a gente chama modernamente, com empatia. Né? Mas empatia é uma palavra que foi muito mal traduzida para o português. E as pessoas dizem que empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, e ninguém consegue se colocar no lugar do outro. Eu nunca vou saber o que vocês estão sentindo. Eu nunca vou conseguir saber o que você está passando. Mas eu posso te ouvir, estar do teu lado e não te julgar. Isso é empatia. É acolher a sua dor, acolher o seu processo. Isso é empatia. Eu não vou julgar você pelo que você está passando, pelo que você está sofrendo, pela sua dor. Porque eu não vou saber nunca qual é a sua dor. Porque é só você que vive que sabe. Então o processo do perdão, ele inicia-se a partir do auto-perdão. E o perdão verdadeiro, diz o Emmanuel, exige operações profundas na estrutura da nossa consciência. Se eu tenho o hábito de dar o troco, se eu tenho o hábito de pagar na mesma moeda, se eu sou aquela pessoa que diga assim, não tem problema não, quem tem com que me pague não me deve nada, que isso é a vingança fantasiada de um adágio popular, né? Se eu tenho o hábito, inclusive depois que me tornei espírita, de dizer assim, não me incomoda não, porque a lei de causa e efeito está aí mesmo, esperando que o outro se dê mal, né? Porque a lei de causa e efeito está para ele, mas está para você também. Se nós ainda alimentamos esse tipo de pensamento, nós estamos ainda com a nossa consciência muito atrelada ao sentimento da vingança, lá da lei mosaica do olho por olho, do dente por dente. E olho por olho, dente por dente, morreremos todos cegos e banguelas. Porque Jesus veio ao mundo trazer para nós a lei de amor. É fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Então a gente precisa, para ir desenvolvendo o aprendizado do perdão, primeira coisa, realizar mudanças na nossa consciência. Olhar para o outro também como alguém que tem o direito de errar. Olhar para o outro muitas vezes como alguém doente. Porque o Divaldo dizia sempre, através da Joana de Ângeles, quem lhe fere, quem lhe ataca, quem lhe humilha, quem lhe trai, quem mente para você, quem te engana, quem te aprisiona, quem te diminui, está doente. É a pessoa que está doente. E aí você vai adoecer com a doença dela? Você vai adoecer com a doença do outro? Você vai se permitir adoecer com a doença do outro? Não, né, gente? Não. Adriana, e como é que eu faço para não adoecer? Olha para aquela criatura e tem piedade dela. Está doente. Está adoecida. Silencia. Porque, gente, o silêncio é poder. O silêncio é poder. Depois que você diz uma coisa, adeus. Não tem como voltar atrás. Não tem como tirar aquelas palavras. Se você disser isso no momento de raiva, pior ainda. Mas o que você silencia, você tem poder sobre o que você silencia. A gente só não tem mais poder sobre o que a gente fala. É por isso que tem um adágio antigo popular que diz que o silêncio, a palavra vale prata, mas o silêncio vale ouro.
Porque a gente só tem poder sobre aquilo que a gente não diz. Então, alguém que te fere, que te humilha, que te engana, que te ataca, aqueles pseudos amigos. Eu lembro quando eu me tornei espírita, eu era muito jovem, né? Ainda sou jovem, apesar dos 53 anos, né, Maria? Mas eu era muito jovem, só tinha 19 anos de idade. E eu tinha muitos amigos de farra, porque eu sempre fui muito amiga dos meus amigos, muito dada com todo mundo, só andava cercado de gente. Onde eu estava era aquela multidão de gente. Eu sempre fui muito barulhenta, né? Aquela pessoa que fala, que ri, que levava os amigos para casa. Um dia minha mãe quase morre do coração quando eu comecei a dar aula. Minha primeira turma de escola do ensino fundamental eram 42 alunos da 6ª série, de uma periferia lá de Teresina. Um dia todos os 42 chegaram lá em casa para fazer um lanche. Minha mãe quase me mata, porque era muito dada com todo mundo, né? E aí quando eu me tornei espírita, que eu não ia mais para as farras, eu não bebia, que eu dizia, não, isso aí não, porque eu tenho uma reunião no centro espírita, eu não posso, tem o centro, né? Tem uma camiseta que a gente viu lá no Maranhão, que eu acho que vou comprar uma aqui para o pessoal do Sheila, né? A pessoa te convida para uma festa, para um aniversário, para ir lá para o caldeirão de tarde, aí está escrito na, não vou nem falar nada, vou só vestir a camiseta, não posso, tem o centro. E eu dizia, não, minha gente, eu não posso, tem o centro, não posso. Você até é doida, ficou, foi doida, tu tá louca, esse negócio de centro espírita, tu é fanática. E aí aqueles amigos que eu pensei que eram meus amigos, desapareceram todos. E na época eu fiquei muito triste, porque eu achava que eu era muito querida. E puder, talvez até fosse, mas eu era querida porque eu era útil. Para aquelas pessoas, eu ouvia todo mundo, né? Eu colocava todo mundo para cima. Eu ia na casa de todo mundo. Gente, eu morava no Saci, em Teresina. Quem conhece Teresina sabe que o Saci é ali pertinho da Avenida Maranhão. Eu saía do Saci de bicicleta e ia para Morada Nova, do outro lado da BR, porque uma amiga minha me ligava chorando, dizendo que ele tinha brigado com a mãe. Eu saía do Saci de bicicleta e ia para o Mucambinho, que é do outro lado da cidade. Era uma viagem, porque uma amiga tinha terminado um namoro. Eu sempre fui essa pessoa. A pessoa me liga e diz, eu queria que você fosse na casa de fulano, ou ver alguém, ou lá em Piracuruca, que tem uma pessoa precisando. Só se eu não puder, se eu estiver doente, eu vou. E quando eu escolhi isso para a minha vida, aqueles pseudos amigos, eles foram desaparecendo. E além de desaparecer, eles começaram a me atacar. Que eu queria ser santa. Né? Aí eu dizia assim, não era flor que se cheira. Por isso que às vezes eu brinco, a gente não é flor que se cheira. Aquilo não era flor que se cheira, agora quer ser santa. Só me dentro do centro espírita. Vai aguentar quanto tempo? Até hoje eu estou aguentando, desde os 19 anos, né? E para mim não é nenhum sacrifício. E aí eu tive que entender que não era eu quem estava doente. Quando eles me atacavam, quando eles sumiram, quando eles desapareceram, eram eles os doentes, não era eu. E foi nesse processo que eu fui me perdoando. A gente vai lembrando dos nossos equívocos, a gente vai lembrando dos nossos impulsos infelizes. Quantas vezes em nossa vida nós tomamos decisões que hoje a gente não tomaria mais e a gente se culpa? Se perdoe, porque o processo do perdão, ele só acontece se você aprender a se perdoar. A ciência ocidental, ela é muito medicamentosa. A ciência oriental, ela é exatamente o oposto do medicamento. O medicamento da ciência oriental é o próprio corpo. O medicamento da ciência oriental são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, são as nossas energias, né? A medicina tradicional chinesa trabalha muito com essa questão da energia. Então, um dia eu cheguei em Curitiba com a minha coluna toda travada. E aí fui fazer uma consulta com um quiroprata, que era professor de medicina tradicional chinesa.
Quando ele pegou na minha coluna, ele disse assim: por que você está carregando a sua família toda nas costas? Aí eu pensei: como eu não estou carregando ninguém? Aí ele disse assim: você está com a coluna toda encurvada, porque você está carregando pesos que não são seus. E aí eu entendi, na época, o que era a situação. Eu pegava todos os problemas que eram do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, e eu tentava resolver. E aquilo foi me adoecendo. A minha coluna travou inteira, todinha, né? Eu estava em Curitiba, sem saber o que fazer, sozinha, estudando. E aí uma amiga minha me disse: tem um quiroprata que é professor de medicina tradicional, vai lá que você não vai se arrepender. Aí ele não descobriu só a coluna, ele descobriu que eu tinha um problema no joelho. Eu tinha muita dificuldade de me dobrar diante das circunstâncias da vida. Ou seja, era muito orgulhosa. E aí ele disse: esse probleminha do seu joelho só se você começar a dobrar esse orgulho. Senão quem vai dobrar esse orgulho é a vida. Então a gente precisa observar o nosso corpo, porque ele responde às nossas emoções, ele responde aos nossos pensamentos, ele responde aos nossos sentimentos. Para a gente ir avaliando quais são ali os pontos que precisam ser melhorados. E aí eu não vou me condenar, não vou me culpar, eu vou me reajustar. Eu vou ressignificar essas coisas todas, para que eu não adoeça. Vou olhar para mim com esse sentimento de acolhimento. Porque se fosse um amigo meu me contando a mesma história, se fosse um amigo meu passando pela mesma situação, eu diria o quê? Se fosse um filho meu muito amado, passando por essa situação, o que eu diria para ele? Aí a gente se dá conta que a gente ama muito os outros e se ama muito pouco. Porque se fosse com o outro a gente faria, se fosse com o outro a gente impulsionaria, se fosse com o outro a gente daria força, se fosse com alguém que a gente ama muito, a gente ia dizer não existe. Mas aí porque é com a gente diz não aguento, não dá mais. A gente se ama um pouco demais. Então o processo do perdão, ele começa com esse autoexame. Olhar para dentro da gente. O que eu já sou capaz de perdoar em mim? Porque ele é terapêutico. Ele é terapêutico. Perdão é terapêutico. Começa nesse processo do autoexame, passa pela capacidade de enxergar os nossos próprios defeitos, enxergar as nossas mazelas, aceitar todas elas e ir ressignificando cada uma delas. E mudando o pensar, o sentir e o agir. Porque, gente, se tem uma coisa que muda pensamento é comportamento. Mude o comportamento que você muda o pensamento. E mudando o pensamento, você vai também mudando o comportamento. Quer ver uma coisa? Se você começar a pensar que você precisa emagrecer, se você colocar aquilo como pensamento na sua cabecinha, você vai mudar a conduta. Se você realmente deseja emagrecer, você vai começar a atividade física, comportamento. Você vai mudar a sua dieta, comportamento. E automaticamente você vai mudar o seu pensamento. Porque se você chegar na casa da sua mãe e tiver um bolo de chocolate, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, e você tinha o hábito de comer metade do bolo com café, e você mudou o seu pensamento, você vai chegar e vai olhar assim: não, eu quero só uma fatia, assim, bem fininha, e um café amargo, né? Porque o bolo já é doce. Você vai mudar o comportamento. Por quê? Porque você mudou o pensamento. É automático. Mas a gente precisa querer. Isso serve para tudo. Serve também para o perdão. Se você deseja realmente, de fato, perdoar, você vai começar a olhar para aquela situação de maneira diferente. E se fosse eu no lugar daquela pessoa? E se fosse o filho meu no lugar daquela pessoa? E se fosse meu pai, minha mãe? E se fosse alguém que eu amo muito no lugar daquela criatura? Porque
Porque o exercício do perdão, ele é aprendizado. Ninguém nasceu aprendendo a perdoar. Só Jesus, que já é o Espírito que é crístico, que chegou na terra e já sabia como perdoar. Pediu a Maria para ir buscar Judas nas regiões de sofrimento, depois que Judas se suicidou. Depois que Maria desencarnou, 13 anos depois que Jesus morreu, Maria morreu. E Judas ainda estava na zona de sofrimento. E ele pede a Maria de Nazaré que vá buscá-lo. Humberto de Campos conta essa história lindíssima. E ele diz: eu não sou digno da tua presença. Fui eu o assassino do teu filho. E ela diz: eu estou aqui porque meu filho te ama. Ah, mas é Maria de Nazaré e é Jesus. Pois é, mas Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. A gente tem que começar de algum ponto, e a gente pode começar se perdoando e olhando para o outro como alguém adoecido, alguém que está doente. Então, o Emmanuel ainda nos diz que nós precisamos lembrar de não colocar resistências diante das circunstâncias que surgem em nossa vida, para que nós possamos nos harmonizar com os nossos supostos inimigos. Porque às vezes você tem uma pessoa com quem você não fala, alguém com quem você não se dá bem, e a pessoa já esqueceu aquela situação, ela nem lembra mais. Ela gostaria até de te cumprimentar, de falar com você, mas você não dá oportunidade, porque você ainda está magoado. Isso é comum em casamento, né? Às vezes a pessoa está casada há 50 anos, 40 anos, que eu já vi minha mãe fazer isso com meu pai. Está casada há 45 anos, ela está casada há 53 anos com meu pai. Eu praticamente nasci na mesma período que eles se casaram, né? Ela casou grávida, eles estão casados há 53 anos. E aí um dia meu pai comentando, brincando com ela, dizendo que ele era um marido maravilhoso, que ele era um marido muito bom. E aí ele falou de um episódio que tinha acontecido na época em que eles eram jovens e eles ainda namoravam. Aí ela disse assim: mas tu pensa que eu esqueci? Rapaz, eu tinha 17 anos. Tu pensa que eu esqueci aquilo que tu me fez? E ela começou a descascar um problema velho que ela tinha vivido com ele, ela com 17 anos e ele com 19, que eu olhei para a cara da minha mãe e disse: mãe, a senhora vai ter Alzheimer nunca. Mulher de Deus, tu ainda lembra disso até hoje? Tu tinha 17 anos, vai fazer 60. Ela disse: nunca esqueci. Meu pai disse: pergunta para ela se ela lembra que depois eu dei para ela um presente depois dessa situação. Eu duvido que ela lembre, mas ela lembra desse dia bem aí. Guarda. Se até hoje você guarda, é ressentido, é ressentimento, não aprendeu a perdoar. E quando joga na cara do outro, é pior ainda, porque além de ressentido, é magoado, é milindrado, é pior. Então o exercício é um passo a passo, o perdão é um exercício de passo a passo. Lembrou? Pô, não joga na cara do outro, porque se você lembrou, o problema está dentro de você, é ressentimento. Então não joga na cara do outro, porque aí é mágoa. Que aí você, a pessoa, além de ressentida, é magoada. Né? Então a gente não estabelece resistência para perdoar. A pessoa está ali disposta, perdoa. E o Evangelho diz que perdoar não é não andar com a pessoa de braços dados. Perdoar não é botar a pessoa dentro da sua casa. Perdoar não é confiar nela. Perdoar é não desejar mal, não ter sentimento de vingança. E quando aparecer a oportunidade de ser útil para aquela pessoa, seja. Né? Seja melhor do que ela. Seja útil. Por quê? Porque, gente, é o bem que a gente faz que apaga o mal que a gente fez. Então, todo o mal que a gente fez só vai ser apagado com o bem que a gente faz. A gente diz assim: Deus perdoa. Aí Ele espera que a gente perdoe também e que a gente se perdoe. Então, para a gente ir concluindo essa nossa conversa,
O Emmanuel diz que é necessário auto-perdão, e o auto-perdão só é possível com o autoexame. É necessário que a gente vá modificando a estrutura da nossa consciência, ou seja, mudando o nosso modo de pensar, mudando os nossos sentimentos com relação àquelas situações que foram dolorosas em nossa vida, para que a gente possa construir esse perdão. Ele também diz que é necessário não colocar barreiras para que a gente possa, fazer as pazes com os nossos inimigos, e aí isso não significa levar eles para dentro da nossa casa, andar de mãos dadas com eles, porque a gente sabe que o coração bate diferente quando a gente encontra um amigo e um inimigo. A gente não pode de maneira nenhuma levá-los para dentro da nossa casa, porque eles podem abusar da nossa confiança, mas é não ter ódio, nem rancor, nem sentimento de vingança. E ele diz mais: diante de qualquer agressor, de qualquer pessoa que nos feriu, ele diz, nós nunca diremos no singular, eu te perdoo. E se reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas das nossas próprias falhas, antes de pedir para os nossos ofensores. E aí repetiremos diante de um inimigo, ou de alguém que nos feriu, que nos ofendeu, repetiremos com todas as nossas forças, com todas as forças do nosso coração: Pai, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Porque na realidade, nós somos todos devedores uns dos outros. Não existem vítimas nem algozes, somos todos devedores. Por isso não devemos jamais dizer eu te perdoo, e sim pedir a Deus que perdoe a nós a nossa dívida, porque é somente assim que a gente vai conseguir transformar o perdão em medicamento terapêutico para o nosso coração, para a nossa caminhada e para a nossa vida. Muita paz. Gratos e abençoados pelas palavras proferidas, vamos neste momento fechar nossos olhos aqui e desejar, levar nossos pensamentos aos céus, acalmar nosso coração, respirar compassadamente e agradecer por este momento, esta tarde, por estarmos aqui presentes com familiares, com pessoas que amamos, por termos aprendido um pouco mais sobre o perdão e também sobre o amor, pois ambas leis andam juntas, tanto a lei do amor quanto a lei do perdão. Depois dessa calmaria, vamos pedir a Deus, Jesus, a espiritualidade amiga que se faz aqui presente, que nos acompanhe, que nos fortaleça, que nos dê o remédio que necessitamos e que viemos aqui buscar no dia de hoje. Gratos e com a certeza de que nossos pedidos íntimos serão atendidos, de que a nossa prece individual será atendida, vamos sair daqui regozijados e vamos completar este momento com o passe que logo mais será dado. Que assim seja, graças a Deus.